Boa noite, amigos. Inicia-se uma outra semana do mês de agosto de 2020 e nós aqui novamente nessa proposta de reflexões a respeito de temas de ordem espiritual que nos falem para nós enquanto almas imortais. Eis o objetivo desses nossos encontros semanais nas segundas e nas quartas-feiras às 20 horas. E hoje é um dia especial, porque logo de manhã cedo, uma conhecida, a Marilis, de Votuporanga, de uma cidade vizinha nossa, entra em contato e nos solicita que falemos hoje em nome do Centro Espírita, Casa Espírita, Recanto de Paz, de Votuporanga, onde as pessoas, em nome de Marilis, para simbolizar todos aqueles que se congregam na afinidade daquela casa de fraternidade, de estudos e desenvolvimento de atitudes cristãs, onde eles se reúnem para trabalhar, onde trabalham a perseverança, e que comemorará no dia 22 de agosto agora 35 anos de fundação. Então ela nos solicitou um estudo, uma reflexão que fosse direcionada à Casa Espírita, que nós já tivemos oportunidade de ir presencialmente e falar uma vez, e que a casa, então, Recanto de Paz, de Votuporanga, nesse mês, completando 35 anos, gostaria de proporcionar aos irmãos da casa esperança, né? E sustentação para esses movimentos novos que nós estamos passando ao longo aí desses meses e em especial nesse ano de 2020. Então vai aí o nosso afetuoso abraço a todos os companheiros de caminhada evolutiva da cidade de Votuporanga, do Recanto de Paz. E aproveitamos então que é o final, né, do capítulo 9 do livro Boa Nova, em que Jesus vai trabalhar uma parábola e vai contextualizar essa parábola naquele movimento de conversa a respeito de bom ânimo que foi levado a efeito aí durante umas 2 semanas anteriores, onde trabalhamos vários aspectos, né? Perdas de entes queridos, como encarar a nossa vida material, profissional, como transitar, né, diante de familiares difíceis e incompreensíveis, e a marca registrada de um discípulo que Jesus trabalhou, né, que é de alegria e de bom ânimo, num verdadeiro movimento de ofício santo e não sacrifício, como a gente entendia no passado. E para finalizar esse capítulo, Humberto de Campos, que é o escritor desse livro, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos relata o seguinte: no sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Então, além dos 12 discípulos, haviam ainda aqueles que se tornaram os 500 da Galileia, haviam ainda os 70 diáconos que foram mandados de 2 em 2, e mais, ali se aglomeravam homens e mulheres do povo, judeus, funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Então, nesse movimento desse sábado, uma multidão e de diferentes setores da coletividade. Nós tínhamos homens e mulheres do povo, pescadores, donas de casa, tínhamos judeus, grupo de seres que tinham já uma vertente, digamos, religiosa, uma vertente de raciocínios e de conduta dentro de uma sociedade. Funcionários de Antipas,
Antipas era o governo estabelecido na época, então nós tínhamos aqui funcionários públicos, né? A par de grande número de soldados romanos. Ué, mas Roma ali representada? Sim, porque temos que lembrar que aquele momento de mais de 2000 anos atrás, toda aquela região, né, pertencente a judeus e a outras tribos, né, da Palestina antiga, ela era colônia de Roma. Então tinha também governo romano e tinha também os soldados romanos que mantinham a ordem. E aqui foram elencados. E por que esse cuidado de Humberto de Campos de elencar o público que estava presente naquele sábado na pregação? Porque nesse dia em especial, Jesus trabalha uma série de parábolas para fazer um paralelo entre o reino dos céus, o reino de Deus, para que qualquer um pudesse entender. Então ele vai dizer uma parábola do reino dos céus, dizendo a mesma coisa em essência, em espírito e vida, mas vai dizendo a linguagem para uma dona de casa. Então vai comparar o fermento. Ele também vai se utilizar de esquemas de agricultura para falar do reino dos céus, para aqueles membros do povo, homens do povo que trabalhavam com a terra. Então Jesus vai falar pelo menos 2 parábolas relativas ao cultivo de semente, que é a parábola do trigo e do joio e a parábola da semeadura ou da semente. Ainda vai falar aos pescadores, na parábola de lançar a rede. Vai falar a pessoas que pensam em grana, em dinheiro, em estrutura mental monetária, quando lança a mão de 2 parábolas. Tudo isso num único sábado. E que foi registrado em Mateus capítulo 13. Essas 7 parábolas. Da qual uma delas, Humberto de Campos traz aqui nesse finalzinho, para alinhavar, para fechar o que foi trabalhado de coração para coração entre um Cristo encarnado, Jesus, personalidade chamada Jesus, com Bartolomeu, um discípulo que se via torturado por graves pensamentos, por graves reflexões, por uma tristeza grandiosa. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Esse finalzinho do Boa Nova, mas essa parábola dita para Bartolomeu especificamente, e mais em homenagem ao grupo A Casa Recanto de Paz de Votuporanga, nós comentaremos também algumas outras parábolas ali faladas por Jesus e que foram registradas por Mateus, evangelista, e que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então, Jesus começava a pregar a boa nova e a certa altura contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto num campo foi achado e escondido novamente. Por que será? Por um homem que foi movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, aproveitando-nos do esquema de estudo do Evangelho minucioso, nós vamos debulhar essa parábola que está em Mateus 13:44. Então, vamos lá. Palavra por palavra, versículo por versículo, às vezes uma única palavra para podermos extrair a essência, né? Então, o reino dos céus é semelhante. Então, veja que o objetivo é nos caracterizar um reino que não é na terra, que também não é no céu azul, que a gente olha e observa durante o dia, porque é o reino dos céus. Portanto, fala de diferentes faixas vibratórias.
Então, essas diferentes faixas vibratórias é que estabelecem um local de moradia, de residência. E o reino dos céus, que não é na terra, que portanto é o real, é o que não é provisório, porque a terra é provisória. Moramos aqui por volta de no máximo 100 e poucos anos, uns poucos ainda. E depois deixamos a existência na terra material e vamos habitar moradas espirituais ou diferentes vibrações. Pode chamar de quarta dimensão, quinta dimensão, como queiram chamar, as muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, os céus. Esse reino dos céus é, então, comparado por Jesus nessa única parábola das 7 que são trabalhadas nesse capítulo, da seguinte forma: é semelhante, então é parecido, faz um paralelo. Por que falar em forma de paralelo? Por que não falar diretamente? Por vários motivos. Um deles é o fato de que não havia linguagem suficiente para expressar coisas bastante abstratas. Então é necessário fazer um paralelo tal qual o professor que ensina a criança, o pai e a mãe que ensina a criança através de histórias. Então o objetivo das parábolas é trazer verdades imortais, que é válido para hoje e para a eternidade, e eternas, além de cunho universal. Quer dizer, é válido para a terra e também para os céus, para todas as moradas vibratórias. Então, esse paralelo é que nos faz compreender. Quando usamos a nossa mente, e isso é pensar, sentir e agir em sintonia com o que é real, com o que é verdadeiro. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Então, veja, tem grande valor, porque é para a imortalidade, é universal. Um grande tesouro que está acessível a qualquer um. Porque lemos em capítulo anterior aqui ao Boa Nova que o Espírito amoroso de Deus habita em todos. Então, o reino dos céus é para todos. Não é para um, não é para outro, não é só para Jesus, não é só para Yara, não é só para, vou usar o nome de alguns aqui que eu estou vendo na tela, não é só para o Alexandre, não é só para o Marcelo, não é só para a Esmeralda, não, é para todos. Esses nomes citados representam a filiação, é para todos, porque o Espírito amoroso de Deus habita em todos. Aí o que diferencia um do outro? É se estar disposto a acessar esse patrimônio infinito de potencialidades que está ao nosso alcance. Basta que queiramos. E a partir do movimento de querer, tal qual a parábola do filho pródigo, é colocar um passo através do outro na busca desses valores, desse tesouro, dessa preciosidade, que é a herança divina para todos nós. Não tem diferenças. As diferenças estão nas escolhas. Se um quer agora ou se o outro quer para daqui a milênios. Conforme Jesus estabeleceu para Públio Lentulus quando estava encarnado na época de Jesus e foi procurar Jesus para que curasse a sua filha Flávia. E aí, então, Jesus estabelece tudo isso que ele aqui está comentando nas parábolas para Públio Lentulus e ainda fez o seguinte comentário. Pode acessar isso hoje ou daqui à eternidade, daqui a milênios. Está no nosso querer escolher o tempo. Não está no nosso querer escolher se vai ou não, porque todos vão. Sabe assim, criança que quando hesita em tomar o remédio, a injeção, e o pai tenta levar, e a criança não quer, eu não vou, ai, vai.
leva injeção, leva picada, pode doer, mas a única fatalidade é que todos, nenhuma ovelha se perderá, então todos vão. O que está na nossa decisão é se é agora ou se é daqui a milênios. A gente pode escolher o tempo, que quer ficar brincando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, para aprender as verdades universais e eternas. Está no nosso querer. E Deus não usa de violência para com suas criaturas, já que é uma lei dele natural, o livre-arbítrio. Nem ele infringe o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos. Então, o reino dos céus é comparado com um tesouro que está oculto num campo. Onde está esse tesouro? Eu dei a resposta. Aonde é que nós temos que procurar? O Espírito amoroso de Deus que habita em cada um de nós. Como acessar? Perguntas. Perguntas. Vimos um capítulo aqui de Jesus trabalhando com Tadeu somente à base de perguntas, para levar Tadeu a acessar esse Espírito amoroso de Deus que habita nele. Então, perguntemos. As grandes mudanças que ocorreram, por exemplo, com Paulo de Tarso, que na época era Saulo, e quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, e ele consegue vislumbrar que o que ele estava buscando estava numa direção oposta ao que era verdadeiro, ele vira para Jesus, para um Cristo, para Deus. O que queres que faça? O que queres que eu faça? Então, as perguntas, Pai, antes de decidir qualquer coisa, Pai, isso está certo? Deve ser esse caminho? Pergunta. Serena o coração, que as respostas virão. E tem tantos problemas que a gente, se for parar e pensar que nós já passamos, que a gente apenas aguardou o desenrolar das situações e se resolveu por conta própria. Por caminhos que a gente não tinha observado na nossa ansiedade, na nossa afobação, no nosso apego de querer resolver do nosso jeito, no nosso tempo. Quando nós conseguimos, pela nossa vontade, direcionada ao alto, boa vontade, com as mãos ocupadas no bem, com os pensamentos verticalizados para o alto, as respostas vêm. Porque está no Velho Testamento. Que filho que pede pão para o pai dá pedra? Não tem isso. Pede e obtereis. Busca que acha. O nosso problema é que a gente cruza o braço e espera a coisa acontecer. E não faz nenhum movimento de buscar. Mas não é buscar a solução da nossa forma, mas buscar inspiração para a solução. Olha como que é uma sutil diferença. E que a gente tem reincidido muitas vezes em erros. Porque a gente põe os carros na frente dos bois e quer resolver. Enquanto que nós deveríamos pedir inspiração, buscar os recursos que nós já temos, que é a presença de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, um chipzinho de Deus. Quando a gente resolveu se afastar dele, ele impregnou-nos para que a gente achasse o caminho de volta. Acessar isso. Baixar esse programinha pela vontade, clicar lá no botão do computador, download, e acessar. Pedir, buscar, perseverar, agir lucidamente. Por isso que nós buscamos os recursos do estudo, da reflexão, das buscas que podem ser várias, um livro, uma terapia, um ser mais esclarecido para trocar ideias,
São recursos que nos ajudam a acessar o que a gente já tem. Ninguém externamente vai nos dar a receita, mas o externo pode nos ajudar, tais quais a presença de Deus entre nós, porque Deus não se manifesta da matéria, mas Deus se manifesta para nós através de outros filhos dele. Então, o caminho para estar com Deus é através dos filhos dele, é através da filiação, é uns com os outros. Seja na presença de instrutores que nos indicam como fazer, e muitas vezes como não devemos fazer, ao contrário do que eles fazem. E existem alguns professores de Deus na Terra, um grande número. É que esses professores de Deus na Terra têm um perfil de alegria, de fidelidade, que às vezes passa desapercebido, porque a gente só consegue ver tumulto, só consegue ver movimentos conturbatórios, inconsequentes, intransigentes. A gente só tem olhos de ver, de ouvir esses movimentos tumultuosos e não presta atenção no sussurrar. É assim que Deus se manifesta em nossas vidas. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que é oculto no campo. Está oculto, mas podemos acessar, e foi achado. Então, nessa nossa busca sincera, e tal qual o filho pródigo, que quando caiu em si, quer dizer, ele com ele mesmo, achou o tesouro. Nossa, meu pai tem tantos jornadeiros lá na propriedade dele, que tem o que comer, o que vestir, o que calçar, e eu aqui passando necessidades longe da casa de meu pai. Entendeu? Acessou o tesouro oculto que está dentro dele. E aí resolve voltar à casa do pai. Estabelece um plano. Vou voltar à casa do pai. Vou chegar até ele. Vou pedir para que me aceite, não como filho, mas como um dos seus jornadeiros, seus trabalhadores diários. Ou seja, com humildade. Achou o tesouro, o caminho. Não mais com orgulho, com ostentação, com intransigência, com rebeldia, né? Porque pediu a fortuna e o pai deu. E ele dissipou. Agora está na hora de voltar às bases do que é real, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é lídimo. E aí achou esse tesouro. Mas tem uma coisa interessante aqui na parábola que Jesus conta. Foi achado e escondido por um homem que movido de gozo. Então, um homem movido de gozo, movido de alegria, movido de satisfação, movido de regozijo. Qual que é o movimento natural quando a gente descobre uma coisa assim, digamos assim, do outro mundo? A gente quer compartilhar com os que estão mais próximos que a gente gosta, é ou não é? Lembram-se de Bartolomeu, nesse capítulo 8 do Boa Nova? Chegou em casa, queria compartilhar tudo com o seu pai e seus irmãos. Só que nem todo mundo está no mesmo time, no mesmo tempo, na mesma escolha de encontrar esse tesouro oculto de cada um de nós. E aí Bartolomeu é criticado, é escorraçado da própria casa. O que ele faz? Lembram-se da fala da semana passada? Guarda para si. Entendeu por quê? Apesar de descobrir o tesouro, enterra de novo o tesouro. Porque aquele momento não era o adequado. Naquele momento ele até tentou justificar-se, mas não quiseram ouvir. Então não adianta querer ter razão. Silenciar. É a lição que Jesus deu quando Pôncio Pilatos perguntou: diga-me a verdade. E Jesus silenciou. Porque já tinham acontecido tantas outras coisas antes daquele momento
em que estava claro, estava evidente que aquele processo de julgamento e condenação era ilegal diante dos padrões romanos a que Públio, a Pôncio Pilatos, estava representando naquele momento. Então, preferiu Jesus silenciar. Calou-se, porque não era o momento. Então, há momento de falar e há momento de calar. Há momento da doença, há momento da saúde. Há momento da alegria e há momento das aferições, das provações, que vem carregado pelas nossas experiências infelizes com peso, né? Há momento para tudo embaixo desse sol. Entendeu por que escondeu? Porque de grande alegria quer compartilhar, mas nem todos estão no momento e no tempo. Então, o que devemos fazer? Conforme está na parábola. Vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo aonde ficou enterrado o tesouro. Qual que é o simbolismo disso? Abdica de tudo o que tem, que não é real, que não é verdadeiro. Tudo aquilo que vai morrer um dia ou já está morto. Abdica. Vende. E angaria recursos para comprar definitivamente aquele estado de alma, aquele terreno interno de compreensão, de iluminação. E olha o detalhe, que foi feito por Bartolomeu, com alegria, com gozo, lembra? Está aqui na parábola. Um homem que movido de gozo. Então não é sacrifício no sentido, ai meu Deus, eu tenho que sofrer, ai meu Deus, eu tenho que sofrer. Não. É com alegria, com o gozo de quem adere porque sabe que aquilo é real, que aquele é um grande tesouro, com alegria. Então vai deixando de lado as ilusões, vai deixando de lado os sonhos que vão passar e vai substituindo pelo que é lídimo, verdadeiro, justo, bom, agradável e que é real no sentido que vai ser para a eternidade. Tem uma ideia dessa parábola? Aí finaliza Humberto de Campos. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu. Então, Jesus contou essa parábola, que é a de número 5, dentro do capítulo 13, é a quinta parábola que ele contou. Desvia os olhos para Bartolomeu, que é o discípulo que nós estivemos trabalhando essas 2 últimas semanas. O diálogo dele com Jesus. Contemplou, embevecido, a luz branda de seus olhos generosos, penetrando fundo no íntimo do apóstolo. Olha só. Nunca se vê narrativa de Humberto de Campos que resgata a vida de Jesus, que não está muitas vezes esmiuçada no Novo Testamento, e em nenhuma outra obra da exegese do Novo Testamento. Ele resgata detalhes de olhar, de sorrir do mestre, de júbilo. Nunca se viu ele relatando Jesus chorando. Porque isso foi trabalhado nesse capítulo. Bom ânimo. Os discípulos, ou seja, aqueles que estão na busca com sinceridade do que é real, do que é verdadeiro, do que é lídimo, do que é justo, do que é de ir para a alma imortal, do que não vai acabar nunca, nem hoje, nem amanhã, nem pela eternidade. Essa busca é com alegria. E se há algum peso em algum movimento, em algum ângulo da vida, encarar isso como um ofício santo. Se para os donas de casa que é difícil passar roupa, encara como um ofício santo. Vai ali
passando a roupa e rezando, ou recitando mantras, ou cantarolando, ou dedicando aquele ato para algo maior, do tipo assim, isso eu estou dedicando para que meu filho se torne mais acessível aos meus pensamentos e às minhas vibrações, faça a intenção, porque aí se torna um ofício santo e não um sacrifício. Continua Humberto de Campos. Pela ternura que evidenciava, o pescador humilde contemplou a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, experimentando a alegria, leveza, satisfação, contentamento, regozijo. Dá para sentir no corpo, se está leve ou está pesado. E o apóstolo estava leve. Então não era sacrifício, já se tornou um ofício santo. Depois de haver alijado em Bartolomeu todas as vaidades de que ainda se não desfizera, então ali um mistério aconteceu, que é o mistério da transmutação, da transformação. Porque ele recebeu os ensinos, foi testado junto à família, fez diferentemente do que ele estava acostumado, vai de novo ao encontro de Jesus e os ensinos e vê ali sentido, faz as conexões e dissipa num outro nível as suas vaidades, ilusões, pensamentos de uma mente errada, sentimentos de uma mente errada. Portanto, escolhendo fazer diferente, escolhendo um alinhamento do seu centro coronário com o alto, para que o mistério da transformação da água da boa vontade, que a gente enche o coração, e isso todo mundo pode encher, boa vontade, sinceridade, perseverança, para que Jesus transforme ou as forças superiores da vida, ou Cristo, ou o Espírito Santo em nós, ou o Espírito amoroso de Deus em nós, transforme isso em aprendizado real, cura verdadeira, cura da alma, cura no sentido de não termos mais pensamentos nem sentimentos ao contrário do que é real, do que é eterno, das verdades imortais. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria, porque devia ter chorado muito de tristeza. Mas dessa vez, era aquele choro de limpeza, igual está lá na bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque verão a Deus. Ou seja, limpam seus sonhos, suas ilusões, e então passam a ver com clareza, passam a sentir, a compreender, que é mais do que entender, de cerebrar, é o conhecimento baixar para o campo do sentimento e para as mãos no realizar, no fazer, no operar. E aí então, as lágrimas que descem para limpar os últimos resíduozinhos de ilusão, de egocentrismo que ainda a gente traz. O pescador de Dalmanuta, Bartolomeu, aderira para sempre aos eternos júbilos, às eternas alegrias do Evangelho do Reino. Isso não quer dizer que Bartolomeu não
foi convocado ao longo dessa existência a muitas situações que exigiram dele a aplicação de tudo isso que ele conhecia. Mas o fato é que dali em diante nasceu o novo Bartolomeu. Assim como na estrada de Damasco nasceu Paulo de Tarso, morrendo Saulo. E é isso que nós estamos buscando. Recursos suficientes para que possamos também fazer essa transformação da água da nossa boa vontade e perseverança e boa vontade em pensar alinhadamente, em sentir alinhadamente, em fazer alinhado com o que é real, com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é lídimo, para que então essa água da boa vontade se transforme em definitivo para nós almas imortais no vinho da essência, do ser, do sentir, do ser no fazer, no pensar, no sentir e também de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Porque só sendo filhos de Deus, fazendo como aprendemos, é que seremos reconhecidos pelo outro. E aí então que está o grande pulo do gato, que não vai precisar que o outro tenha grandes movimentos nesse sentido. Porque se a gente fizer o trabalho em nós, nós arrastamos, porque o exemplo arrasta o outro. E aí, olha o serviço para a humanidade da Terra. Se nós conseguirmos manter a talha do coração com a água pura da boa vontade e sinceridade, vem o toque, que é o mistério, que tanto se fala, um mistério da transformação em vinho. E aí a gente passa só a pensar, só a sentir, só a agir, mesmo que a gente venha das nossas quedinhas, mas em ligação com o alto. E aí, muitos de nós teremos a chance de fazermos aquilo a que viemos, a nossa proposta de vida aqui na Terra, o nosso planinho reencarnatório antes de aqui estarmos, executarmos esse plano. Sinceridade, boa vontade. E para isso Jesus nos dá, nesse capítulo 13 de Mateus, outras parábolas que nos falam a mesma coisa. Por exemplo, a parábola de número 6, que antecede essa que nós comentamos sobre o tesouro escondido embaixo do solo. Antes dessa, no versículo anterior, ao versículo 44, fala assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que ele tinha para comprar essa pérola. Veja se não é dita de uma outra maneira a mesma essência. Agora, Jesus trazendo para o entendimento de quem é negociante, quem trabalha com as finanças. Por exemplo, lá os intendentes de Antipas, os que vendem e compram coisas da matéria aqui. Aí Jesus faz esse paralelo, que é a mesma coisa. O reino dos céus é parecido com um ser, um negociante, que busca pérolas. Aonde que estão essas pérolas? No reino interno. O Espírito Santo, o Espírito amoroso de Deus que habita em nós. Busquemos isso. E hora que a gente encontra, cai a ficha. Esse é um tesouro. Esse é o tesouro real, que traças não corroem, que a ferrugem não destrói, que ladrões não roubam. Esse é o tesouro real. O que fazemos quando descobrimos o tesouro real? Nem ligamos muito para as ferramentas que nos ajudaram a escavar esse tesouro. Ou seja, bens materiais, posição, fortuna, destaque social,
querer que as nossas ideias predominem no nosso tempo, do nosso jeito. Não, a gente desiste de tudo que a gente tem, de instrumento, de instrumentalidade, de ferramenta que nos ajudou a chegar onde a gente está. Não vamos desprezar, mas elas já tiveram papel, agora a gente deixa ir em prol de um tesouro maior, porque é um tesouro real que vai ficar para a eternidade. Então veja que as parábolas de Jesus têm grande material para as nossas reflexões. Então nós temos bastante material para que nos serene o coração, para que nos inspire a acessar esse Espírito amoroso de Deus que habita em nós. Desejo a todos, e hoje em especial, aos amigos da Casa Recantos de Paz, de Votuporanga, na pessoa de Marilis, nome bonito, mas difícil de pronunciar, viu, Marilis? Em seu nome, nós e todos que estão aqui agora, nessa mesma vibração de paz e alegria, para todos vocês aí de Votuporanga, que tenham paz, luz, discernimento para acessar o Espírito amoroso de Deus em cada um de vocês, para que esses 35 anos da Casa Recanto de Paz seja coroada com a boa vontade, com esforço e perseverança, para que continue sendo um pontinho de luz a acalentar os corações doloridos dos que transitam nessa faixa de vibração a que vocês estão situados aí. Paz e luz, amigos. Até quarta-feira. Beijos.